partir do momento que você lida com crédito, inadimplência tá no teu métier. Você tem que aprender a conviver com isso, O cara que mais ganha dinheiro no Brasil é banco. Ele toma inadimplência todo dia. Exatamente. Todo dia o banco toma inadimplência. Você viu o ROI do Itaú, né? Então, no nosso mundo aqui, de fundo de papel, idem. O problema é como você se protege para poder amortecer essa inadimplência e aí o cotista dorme tranquilinho. É isso? É isso. Eu acho que é uma boa pergunta. E até você me deu uma ideia aqui de trazer algo nos nossos relatórios gerenciais também. Quando você faz uma dívida sem garantia, o banco faz muito. Tem empresas que são robustas nesse sentido. Sim. Mas eu tenho um pouco de medo, assim, claro, já fiz isso, mas olhar balanço é quase que binário, né? E se o cara acordar lá no dia seguinte e não te pagar, e aí? Né? No pulverizado, ou até na obra, você tem um monte de recebíveis pulverizados que circulam não na nossa conta, mas na conta da securitizadora, que a gente é um investidor e a securitizadora está lá para fazer a intermediação. Quando cai, todos os recebíveis caem lá, não é binário, deixa de ser binário, porque não dá para 100 mutuários de uma obra ou de um CRI pulverizado, uma carteira, pararem de pagar no mesmo dia. Simultaneamente, todos. Cada um dos 100 é binário, mas é muito difícil. E aí, claro, a gente tem um grande colateral, a gente tem todas essas garantias reais que a gente executa, vende, fica lá dentro do CRI e funciona muito bem, né? Garantias reais para nosso imóvel, entra maquinário também, o que entra? Só imóvel. Só imóvel, perfeito. Imóvel. A gente só pega o imóvel, a gente avalia o imóvel. Acho que uma grande vantagem da gente estar dentro da Cyrela, né, a gente está dentro como grupo, é que a gente tem muito acesso à informação. O BI da Cyrela é muito robusto, claro que a gente paga para isso, etc, para acessar, mas a gente tem muita informação em obra, a gente sabe quanto vai vender naquela rua, às vezes não é nem naquela bairro, naquela rua, quanto vai ser o custo de construção lá, quanto custa aquele terreno e qual o percentual vendido em cada prédio. E a gente sabe quanto vale, né, quando imóvel. Então, quando a gente vai fazer uma carteira, a gente sabe quanto está valendo. Então, a gente não vai fazer um negócio vou emprestar 100, como foi a crise americana, né, lá atrás. Não é que a gente não vai emprestar 120%, 130% do que vale o imóvel no subprime, porque eu tenho 80% da dívida no final do dia, né? Só vou comprar 80% dela e aí vai dar mais ou menos uns 100%, 80%, 120%, mais ou menos. Não é isso que a gente não é isso que a gente veio fazer aqui, né? A gente já empresta, já compra, né? Não é que a gente compra já essa carteira com um loan to value baixo, né? Então, o nosso colateral nos protege, o loan to value, então, nos dá uma certeza da liquidez, que a gente sabe que o imóvel vale 10, eu emprestei 7. A gente sabe, eu te vê todas as últimas transações. Parece uma garantia um pouco mais fácil até de executar sendo imóvel. Eu tô agora só no internacional, mas antes eu dividi a cadeira com a parte de Research Fundo Brasil e eu cobria gestor de crédito. E já vi vários problemas que aconteceram, principalmente quando mexe com a parte do agro. De caso de gestor que tem que ir pegar o gado na fazenda do cara e o jagunço com arma, pega o meu boi pra você ver. Então assim tem mesmo. Cada coisa que acontece nos meandros do Brasil que é inacreditável. Me parece que executar uma garantia via um imóvel me parece um pouco mais simples. Não sei se eu tô com a percepção errada. É bem mais simples. A alienação fiduciária, assim, dá pra você em 120 dias consolidar ou vender. Dá pra demorar mais, claro, mas é um negócio que funciona muito bem. É um exemplo que a gente tem aqui no imobiliário que teve. Então isso mudou muito também o mercado imobiliário. Muito. Né? Então, no início dos anos 2000, quando começaram a se acostumar, né? Aí começou em 97, acho que isso mudou muito para o mercado imobiliário, para repasse bancário. Né? Quando teve aquele boom em 2010, 11, 12, eu estava no Itaú, o repasse estava crescendo, mas já tinha uma lei que respaldava muito para você financiar, para o mutuário se financiar, né, em banco. E carteira direta é a mesma coisa no final do dia. Né? Então, isso nos dá um conforto. A ideia que eu pensei é porque a gente traz nos nossos relatórios, não sei se outras gestoras fazem isso, a gente ainda não viu, a gente traz a gente tem um monitoramento muito forte. Eu acho que prever erro faz você evitar o erro, né? Então a gente acompanha esses mutuários muito fortes, a gente sempre tem uma equipe de cobrança, uma
servicer que a gente coloca, os recebíveis já vão circular na conta de uma securitizadora, mas tem um agente de cobrança lá que a gente acompanha. Eles mandam para a gente relatório, a gente tem nosso relatório interno, a gente acompanha todo mês. A gente entende por que o Felipe não pagou aquele mês. Por quê? O que aconteceu? Me explica. Você ligou para ele, você mandou um telegrama, você vai notificar, o que ele vai fazer? Bem perto. Porque você negociou. Então, a gente tem uma área de gestão dentro da C-Capital que faz esse relacionamento com a securitizadora e com a CEF. Eu estou falando só de pulverizado agora. Eu já falo que a gestão faz também. A gente traz o nome nos nossos relatórios, não só da securitizadora, que é público, mas a gente traz também a CEF que está fazendo. Então, não poderia, talvez, abrir muito, porque às vezes o incorporador não gosta, mas eu posso abrir sobre o meu CRI. Eu tive executei. Isso dá para fazer, porque Perfeito. É muito simples. E a gente tem nosso relatório interno, onde a gente monta todos esses terceiros, eles vão nos munindo de informação que a gente monta o relatório. E nas de obra a mesma coisa. A gente mede todas as nossas obras e a gente não faz só a serviço, a gente não tem só esse relacionamento com quem faz a cobrança nas nossas obras. A gente põe um relatório financeiro, então a gente acompanha todo o CNPJ daquele empreendimento, daquela SPE no final do dia. Então a gente sabe todas as movimentações que eles fizeram, tudo caiu, não caiu, para tudo que ele gastou, todos os contratos com fornecedores da obra, e tem o nome. Então o nosso relatório tem uma planilha de fundamentos que você baixa dentro do relatório, tanto no CYCE quanto no CYHF, tem o nome das empresas de monitoramento que estão lá. Isso já é, acho que legal trazer. E aí a gente passa hoje, acho que a maior parte do tempo, homem-hora, se eu tivesse que falar, seria em gestão. Claro que a gente tem uma originação ativa, nossa tese é de originação própria, mas acho que a gestão, a periodicidade de visita desses relatórios, quando tem algum, você fala, acho que pode dar um problema, vamos visitar, a gente visita todos uma vez por mês, tem reunião com todos os incorporadores, no mínimo uma vez por mês, mas a gente começa a visitá-los mais de uma vez por mês, ou às vezes está tão bom que você não precisa todo mês, mas normalmente é assim. Então é onde a gente perde mais tempo hoje para a gente evitar qualquer problema de inadimplência ou nunca tivemos default, muito menos inadimplência. Então. Eu queria você falar, porque eu vejo algumas casas lá de fora fazendo, trazendo no relatório o histórico de inadimplência da carteira e junto o histórico de recuperação desse crédito. Porque tomou um default, mas depois recupera uma parte. Porque é normal tomar algum tipo de default. Mas no caso de vocês, nem chegaram a ter. A gente nunca teve. Caso. Eu acho que o mercado imobiliário é muito... os fundos de papel, a inadimplência é muito baixa. Sim. Se você fosse olhar, é muito baixa mesmo. A turma atrás, tem um CRI lá, mas você vê o cara tem 50 CRIs, não é o maior CRI do portfólio e tal. Como você tem, hoje em dia, muita informação, não sei se todos têm as que a gente tem, e outros têm algumas vantagens também, né, competitivas, para acesso à informação, mas tem muita informação pública. Então, você consegue estudar liquidez. Você consegue saber quanto vale o imóvel. Você entra na internet, você vê, não todos, mas muitos você consegue ter uma boa noção. Então, hoje o mercado ele é muito respaldado para execução e você tem muita informação. Então, acho que dá para evitar muito qualquer default e, como eu disse, a gente nunca teve nem inadimplência. Então, assim, inadimplência, o cara podia atrasar um dia, é uma inadimplência, mas não é um default, ele pagou no dia seguinte. Né? A gente nunca teve. Assim. Então, em 5 anos, vamos ter algum dia? Crédito no Brasil não é fácil, né? Mas... acho que com o monitoramento a gente pode evitar muito. Tem a gente brinca, somos o credor melhor amigo. A gente é o melhor amigo do cara. A gente é o melhor amigo do incorporador. A gente é próximo mesmo. A gente fica, visita as obras, fala toda hora. Faz o agente de monitoramento ser amigo dele também. Os agentes. Então, acho que isso evita grande parte. E a gente nunca trouxe nada no nosso relatório porque não teve. Espero continuar. Por que vocês não assim. trazem o histórico de default? Porque não teve. É uma boa resposta. Ótimo, você dá, né? Ótima resposta.